Bom dia a todos. E que Jesus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores e amigos. Agradecer a presença de todos e a essa espiritualidade amiga aqui da casa, porque a gente sabe que o ambiente, como sempre, é preparado pelos nossos amigos espirituais, que com seus fluidos e de um modo delicado, transmitem paz, serenidade e algo mais. Esse algo mais a gente não tem ainda aquela percepção, aquela sensibilidade, né, para perceber, mas que essa paz, que essa serenidade nos envolva nesta manhã, para que possamos refletir sobre esse tema, elos familiares. O mês de maio é um mês da família, né? Inclusive a USE, estamos representando a USE, União das Sociedades Espíritas de Santo André, ela tem até, sempre durante o mês de maio, uma homenagem à mulher, né? Estamos agora nesse mês, iniciando a 46ª Semana da Mulher, cujo tema principal é mãe, aquela personificação do amor. E quando a gente vai falar de família, a mãe sempre vem em primeiro lugar, né? Eu trouxe até uma revista, o Trevo, que fala da família universal, para a gente perceber, porque a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, lá principalmente no capítulo 4, que nos fala da reencarnação, porque os elos familiares sempre vai estar ligado à reencarnação, e que é a justiça de Deus se fazendo presente, nos trazendo as oportunidades para a reparação. No Livro dos Espíritos, na questão 775, foi feita a pergunta de Kardec: qual seria o resultado para a sociedade? O relaxamento dos laços familiares. E a resposta dos Espíritos, né? Uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento, né, do egoísmo. Então, é necessário o quê? Que apertamos esse laço, né? Aliás, a própria Federação Espírita, na década de 80, ela sempre trouxe algumas campanhas sobre a família, né? Tinha o tema família, vamos apertar mais esse laço, ou então aquelas campanhas para a implantação do culto do Evangelho no lar. Porque a gente sabe que só com a implantação do culto do Evangelho no lar é que a gente vai conseguir manter aquela ligação com Deus dentro de nossa família e justamente esses elos familiares se fortalecerão cada vez mais com essa nossa atitude, né, de nos mantermos ligados, nos mantermos em harmonia, nos mantermos em sintonia e procurarmos realmente perceber essa necessidade de harmonização que todos nós temos. Então, a vida em família. A família é uma abençoada escola de educação moral e espiritual. Então, é o maior educandário que nós temos, né? Então, é por isso que nós temos que justamente agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que temos, né? E de termos os nossos familiares, porque nesse capítulo 4 que falamos lá, nos explicado sobre os laços corporais e os laços espirituais. E, inclusive, a afirmação que a reencarnação fortalece esses laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Muita gente até imagina o contrário, né? Mas os laços, a reencarnação, ela fortalece esses laços. No espaço, quando desencarnamos, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. E quando nós reencarnamos, há então essa preparação no plano espiritual para que nós realmente consigamos aproveitar essa oportunidade para a nossa harmonização junto com os seres que são simpáticos para todos nós. Quem não se lembra, né, do capítulo da reencarnação, lá no livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do espírito André Luiz,
onde ele fala da encarnação de Segismundo, né? Há aquela preparação. Segismundo iria encarnar na família de Adelino e Raquel, que já tinha até um menino também, o Joãozinho, né? E há aquela preparação, mesmo nos cultos que eles faziam, já para a vinda desse espírito. Raquel já esperava com uma certa espontaneidade a vinda daquele espírito, que logicamente tiveram ligações no passado. E a sua avó materna vinha inclusive para auxiliar no suporte, né, na preparação, tudo. Já Adelino, ele tinha uma aversão a esse espírito. Toda vez que o espírito se aproximava, ele como que ficava com receio, ficava com medo. Era como se viesse alguém para matá-lo, para apunhalá-lo, o que havia acontecido na outra vida. Aí há aquela necessidade de todos ajudarem para que os dois se aproximem, se cumprimentem e realmente o processo reencarnatório se processe. É lógico que era uma reencarnação com méritos, e ali vêm os técnicos, né, da reencarnação, trazendo os mapas do cromossomo, trazem até aquele guia das enfermidades até que o espírito teria durante aquela encarnação. Então, eles estariam na mesma família, né? Agora, se a gente se lembrar que na nossa família nós temos, geralmente, né, o pai, a mãe, o filho, né, os filhos, aí tem também a sogra, o sogro, os sobrinhos, aí vai aumentando esses laços, né? E se contarmos que nós todos temos um espírito protetor ou um anjo da guarda junto, imagine como que aumenta mais ainda toda essa rede, vamos dizer assim, ou essa árvore, né? Tantas pessoas estão ligadas. E aí a gente vai perceber que muitas vezes a gente nem tem familiares, né, ligados a nós, que a gente nem sabe, né? Um sobrinho, um parente mais, assim, um pouco mais distante. Hoje é mais fácil até haver essa interligação, né, nos meios sociais. Nós temos aí, todos estão percebendo que podem, de alguma forma, estarem ligados, né, mesmo distantes, né? Então, mas muitas das pessoas que fazem parte da nossa família, a gente não conhece pessoalmente, né? Só assim, por ouvir os outros familiares falarem. Mas, e se nós formos, então, imaginar, né? Se a gente for ver lá no Evangelho de Mateus, ele faz a colocação da genealogia de Jesus. E ele faz a colocação desde o início, né? Os descendentes. E aí ele fala de todas as gerações que passaram até chegar Jesus. Em quase todos os livros da Bíblia, nós temos essas colocações, né? Então ele fala, fulano, filho disso, filho daquilo, fala o nome, né? Aqueles nomes difíceis, né? Daquela época, mas ele faz a colocação de todos os familiares que estão ligados àquilo. Então, espíritos simpáticos ligados por relações anteriores. Muitas vezes pode ocorrer que cheguem também espíritos antipáticos, né? Porque a gente sabe que a reencarnação, ela tem objetivos para nos harmonizarmos, para reajustarmos os laços afetivos, laços familiares, para nos harmonizarmos com antigos desafetos. Tem um objetivo maior em toda a reencarnação. Tem um livro de Richard Simonet que chama-se Encontros e Desencontros. E ele diz assim, do que é feita a vida? A vida é feita de encontros e desencontros. Os encontros são aquelas atividades programadas no plano espiritual, é só lembrar do Missionários da Luz, né, lá de Segismundo. Então, os encontros são aquelas atividades programadas no plano espiritual, e aí nós retornamos aqui como pai, como mãe, como filhos, como vizinhos, como colegas de profissão, como irmãos da mesma casa espírita, para nos harmonizarmos. Mas por causa da nossa inferioridade moral ainda, surgem os desencontros. Mas graças à misericórdia de Deus, nós temos as oportunidades para os reencontros. Então, Richard Simonet até faz uma colocação, nós só não teremos os desencontros quando nós encontramos Jesus. E aí nós vamos perceber, então, que as famílias, elas são realmente
é a célula, né, mater da sociedade. A sociedade é feita pela família. Tanto assim, quando falamos da questão 775, qual seria, né, o resultado do relaxamento desses laços? Uma recrudescência do egoísmo. Mas é claro que a gente percebe, né, que mesmo entre as famílias há aqueles problemas, né, situações que surgem. Por quê? Por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Nessa revista ele fala das famílias. E tem alguns conceitos que, inclusive, eu não tinha ainda percebido a maneira, né? Eu vou até passar rapidamente. Então, diz assim, que nós temos aquela família nuclear ou tradicional, formada pelo homem, pela mulher, pelos filhos biológicos ou adotivos, residindo em ambiente comum, cuja união ocorreu a partir do matrimônio ou outra forma de união familiar admitida por lei. Aí nós temos a família reconstituída, depois de um rompimento, segunda ou terceira união, com ou sem filhos. Nós temos uma monoparental, ou pais únicos, mulher ou marido com seus filhos. Normalmente são famílias que, devido aos fenômenos sociais como divórcio, óbito, abandono de lar, adoção por uma só pessoa ou ilegitimidade, assumem a família sem a presença de um outro cônjuge, né? É aqueles casos que nós temos, muitas mães que se transformam em pais e mães, né, para os filhos, ou mesmo o homem, né, que se torna mãe para aqueles filhos. Tem a família no plano espiritual, onde os entes são reunidos pela sintonia e pela afinidade. Tem aquela família homoafetiva. Nestas famílias existe a ligação conjugal ou marital por contrato entre pares de pessoas do mesmo sexo. Frequentemente adotam crianças ou possuem filhos biológicos de casamentos. Aí tem a anaparental, apresentam laços de parentesco sem relação de ascendência ou descendência. Tem a família estendida ou ampliada, consiste na família nuclear com a junção de parentes diretos ou colaterais, permitindo uma extensão das relações entre pais e filhos para avós, pais e netos. Tem outra, o nome é assim complicado, eudemonista. Grupos de amigos que coabitam normalmente, unidos por laços de solidariedade. A família pode ser também unipessoal, constituída por pessoa que mora sozinha. Quer dizer, mora sozinha ela acha, né? Porque a gente sabe que nós temos os nossos espíritos, anjos de guarda, né, que estão sempre com a gente. Então, a realidade nos mostra que a família continua sofrendo profundas mudanças na sua estrutura e função, decorrente de uma nova forma de compreensão nas relações familiares, novas concepções e técnicas de procriação, a redução do número de filhos, as mudanças políticas e econômicas, externas e internas, a emancipação das mulheres, a existência ou sobreposição de vários modelos familiares. São os tempos, né, modernos que nós temos, tantos problemas, né? Hoje passamos assim no Brasil e no mundo, né? Tantos problemas que surgem, tanta turbulência, e a gente vai perceber que Jesus é a nossa alternativa para que nós possamos realmente nos transformar, nos renovar. Então, quando a gente vai falar de família, a gente sempre se lembra de Jesus, né? Jesus implantou o primeiro culto do Evangelho no lar, lá na casa de Pedro, na família de Pedro, né? Ficava Pedro, a sogra de Pedro, inclusive, participou ativamente daquele culto do Evangelho que ela fez, que Jesus fez, para trazer para eles que eles mantivessem a ligação, né, com Deus. Então, a formação do grupo familiar tem como objetivo, finalidade maior, a educação. E a gente vai perceber, e tem até uma mensagem, uns falam que foi Francisco Cândido Xavier, outros dizem que foi o Espírito Hamed, quando ele diz assim:
Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são almas que atraíste com a tua própria afinidade. Portanto, o teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Então, teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, essa mensagem, ela nos mostra justamente onde estamos situados, né? Então, muitas vezes a gente reclama, nossa, eu nasci naquela casa, né? Ninguém me entende. Mas, certa vez, teve um encontro com o Divaldo Pereira Franco e foi feita a pergunta para ele, né? Por que eu nasci? E qual é o meu papel naquela família? E aí a resposta, para ser feliz. Mas por que tanta dificuldade para lidar com meus pais? E aí a resposta, porque os pais deles também tiveram problemas com eles. É o choque de opiniões. E aí ele complementou, jovens, tenham paciência com os pais. Não nascemos onde merecemos, mas onde temos necessidade para evoluir. Nascemos onde podemos ser mais úteis. Cada um de nós no lar devemos corresponder às expectativas. Então ele, Divaldo, teve 13 irmãos, né? Logicamente ele tinha problemas com uns ou com outros, mais afinidade com um ou com o outro. Chico também. Quantos irmãos, né? E ele, inclusive ontem, faleceu a irmã, né? A que estava viva ainda, a Cidália, irmã de Chico, com 91 anos de idade. E a gente vai perceber que estamos realmente nas famílias que precisamos, né? E a mãe, como nós falamos, que é justamente a homenagem que se faz no mês de maio para as mães, a mãe é aquela criatura, né, que realmente ela nos vai mostrar o amor realmente para todos nós, né? Invariavelmente, numa casa, os filhos sempre chegam para a mãe e fazem várias perguntas, né? Mãe, onde está minha roupa? Mãe, o que tem para comer? Mãe, posso sair? E geralmente com o pai essa é uma pergunta, né? Cadê a mamãe, né? Então, é sempre essa colocação, porque a mulher e o homem, né, têm diferenças psicológicas, né? O homem tem aquela percepção global, né? Ele se deixa levar pela razão, pelo raciocínio. Já a mulher, ela tem aquela percepção dos pormenores. Ela faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai perceber que nós todos reencarnamos com aqueles compromissos assumidos, né, nesses encontros lá no plano espiritual. Inclusive, se fala lá que nós podemos reencarnar, ou como homem, como mulher. Até foi falado certa vez para a mulher, né? Falou, não, a justiça de Deus está presente na reencarnação. Aí ela falou, mas você está falando que eu posso reencarnar na próxima encarnação como homem? E aí, onde que está a justiça de Deus? Aí falou, mas por quê? Porque eu vou regredir, porque a mulher já está no estágio mais avançado, né, de sensibilidade, de intuição. Então, essa colocação que nós fazemos, né, sobre os laços familiares. Esse livro que eu falei, Encontros e Desencontros, ele traz um capítulo que fala justamente isso, encontros e desencontros.
Ele conta que tinha uma mulher que ela estava assim numa casa espírita como essa, estudando, participando de todas as atividades. E ela tinha na sua casa a mãe. A mãe, ela estava assim com uma certa idade e inspirava muitos cuidados, muita atenção. O marido, até os filhos falavam assim, não é melhor interná-la, né, num local onde ela vai ser tratada de uma forma melhor. Ela até pensava nisso às vezes, dado o trabalho que a mãe dava para ela. Mas ela se lembrava daquele capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de honrar pai e mãe, né? Então aí ela insistia, não, eu vou cuidar. Mas aí chegou um dia, essa pessoa, acho que era a Alice, ela resolveu ir na casa de uma das amigas, né, das irmãs da casa espírita, de nome Lana, que era a mais nova que estava chegando, para estreitar os laços de amizade. Aí quando ela chegou, Lana estava assim cuidando de alguma coisa, aí ela viu que a mãe da Lana estava próxima, meio assim, cega, né? Ela não percebia muito bem, mas ela ficava toda hora exigindo a presença de Lana. E ficava falando sozinha, assim, né? Reclamando, né? Preocupada, como se a Lana fosse deixá-la, abandoná-la. Aí, quando Lana chegou, ela falou assim, os nossos velhinhos nos dão muito trabalho, não? Ela falou assim, é verdade. Ela falou assim, mas estranho, a sua mãe parece que tem uma preocupação, né? Que vocês deixem ela sozinha. Eu falei assim, é porque ela pensa que nós podemos fazer com ela o que ela fez com a gente. Eu falei, mas como? O que ela fez com vocês? Eu falei assim, não, é que quando meu pai faleceu, ela, depois de um tempo, se apaixonou perdidamente por um homem. E como ele não aceitasse os filhos, ela nos abandonou a todos. Éramos 6 irmãos. Nossa, verdade, sim, ela nos abandonou e eu era a mais velha, com 16 anos. Foi uma vida difícil, tivemos muitos problemas, muitas adversidades, mas conseguimos vencer. Eu e meus irmãos conseguimos passar por essa fase difícil e agora estamos aqui já todos bem, né, uns casados. Aí ela falou assim, mas, então por quê? Ela falou assim, acontece isso. Ela tem essa preocupação, mas eu e meus irmãos já falamos para ela ficar tranquila, que nós temos essa honra, esse respeito por ela, só pelo fato dela nos ter dado a vida. Aí, então, a Alice falou assim, olha, com todo o meu conhecimento de espiritismo, eu não seria capaz de aceitar de volta uma mulher que abandona 6 filhos para ficar com um pilantra qualquer. Ela falou assim, não, eu não conheço nada ainda de espiritismo, mas no meu coração não tem espaço, né, para ódio ou revolta para ela. Sim, muita gratidão. E nós vamos, e meus irmãos também sentem a mesma coisa. Então nós estamos com ela e ela vai receber de nós todo o carinho e toda a atenção. Aí então a Alice percebeu que ela estava diante de uma aluna mais adiantada. Então é uma historinha assim que faz com que a gente reflita, né, o que acontece em nossas casas, né, nos nossos lares. São elos familiares que nós devemos cada vez mais fortalecer, que cada vez mais devemos então nos unir. É por isso a necessidade do culto do Evangelho no lar, para que a gente consiga realmente manter essa ligação com Deus, nosso Pai, né? Então, o culto do Evangelho no lar, eu me recordo até que o João Nunes Maia, na época, quando ele fundou a Sociedade Espírita Maria Nunes, que é o nome da sua mãe, e ele delegou uma atividade para a mocidade espírita da casa, para levar o Evangelho no lar para toda a comunidade da região, porque eles percebiam que havia muitos problemas, né, entre os assistidos, os filhos que participavam das evangelizações e tudo mais. E com o culto do Evangelho no lar, logicamente haveria mais harmonização. Só que eles começavam e não continuavam. E aí eles começaram a fazer uma pesquisa, o que acontecia. E aí perceberam que as pessoas não estavam assim conseguindo o estudo através dos livros que passavam para fazer o estudo. Aí Ayrton, o espírito Ayrton e Miramês resolveram fazer o seguinte, vamos ver o que eles necessitam e trazer uns livros numa linguagem fácil, numa linguagem realmente para a família. Aí eles trouxeram o livro chamado Tua Casa, que traz assim tudo o que está no lar, né?
Começa falando do marido, da esposa, do sogro, do ambiente da casa, né? Fala até dos animais, fala dos alimentos, fala de tudo. São várias histórias em que narra tudo que está no ambiente do lar e o que ocorre, e sempre com uma palavra-chave para que a pessoa refletisse naquele momento e fizesse o estudo do Evangelho Lar justamente junto com aquele livro. É muito interessante. E então a gente vai perceber essa necessidade que todos nós temos de buscar essa união. Joana de Ângeles lançou um livro chamado Constelação Familiar. E nesse livro, Divaldo até explica, né, que ela quis fazer assim como mostrando um sistema. O Sol seria o pai, a Lua seria a mãe e os filhos são os astros que circulam ao redor. Todos os demais familiares, asteroides, vizinhos também fazem parte da chuva de asteroides. É uma maneira de dizer. Mas só que existe também esse termo, constelação familiar, nos métodos terapêuticos que existem aí, que vieram através de Bert Hellinger, né? Então, são estudos que se fazem, e eles fazem um estudo assim, justamente sobre a família, sobre a descendência, sobre tudo que está ligado, e eles dizem que esse método terapêutico em que eles usam tudo o que acontece com os familiares, né? Todos ligados, que estão todos sempre ligados, inclusive os descendentes, e eles resolvem problemas familiares, problemas até organizacionais nas empresas, mas não é assim uma coisa que vamos dizer espírita, né? Mas também tem muita ligação, muita colocação sobre isso. Então são os laços corporais e os laços espirituais que fazem com que a gente perceba essa necessidade de estarmos sempre juntos, né? Sempre unidos. Então a mensagem desta manhã é para que nós façamos isso, né? Vamos apertar mais esse laço, né, da família. Teremos, logicamente, na próxima semana, né, a homenagem às mães, e me parece que isso é justamente para que a gente consiga sempre ter essa ligação, né, uns com os outros, com todos os nossos familiares e com todas as pessoas que estão à nossa volta, para que a gente consiga realmente nos transformar, nos renovar. E é claro, existem as reclamações, existem aqueles problemas, os desajustes, as desarmonias que ocorrem, né? Muitas vezes as pessoas, geralmente a pessoa reclama sempre da sogra, né? Lá, Pedro também já tinha seus problemas lá. Depois que Jesus curou a sua sogra lá de uns problemas que ela tinha, ela ficava toda vez para Pedro: Pedro, você é assim com o homem, faz ele mudar a nossa vida, melhorar os problemas que temos, né? Diminuir os problemas. Mas Pedro sempre falava assim: calma, calma, que o mestre sabe o que fala, né? Mas na nossa vida a gente vai perceber então que nós logicamente temos mais afinidade com um ou com outro, mas estamos todos juntos para nos harmonizar, para nos renovar, para realmente buscarmos essa nossa transformação moral. O Espiritismo diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, que nós possamos perceber essa necessidade de nos entendermos como família universal. Nós temos várias famílias, né, ligadas entre si. Mesmo nas casas espíritas, temos aqui a Fraternidade Espírita Irmã Maria. Do outro lado, nós temos já a Fraternidade Espírita João Evangelista. E lembrando desses dois, podemos nos lembrar que quando Jesus estava na cruz, praticamente já desencarnando, né? E a sua mãe ficou aflita, se olhando para ele naquele sofrimento. Ela falou: meu filho, meu amado filho, que te fizeram os homens? E aí Jesus simplesmente olhou para ela e balbuciou assim, falou bem. Aí ele falou: mulher, eis aí teu filho, e apontou para João. Olhando para João, ele falou: filho, eis aí tua mãe. Como a demonstrar que o amor tem que ser universal por todos. A partir daquele dia, então, João adotou Maria como sua mãe. E eles foram lá para o caminho de Éfeso, onde João iria levar a mensagem do Evangelho, e Maria ficou lá, naquela choupana da Santíssima, né?
onde ela levava a mensagem de esclarecimento a todos os viajores do caminho que passavam, necessitando do amparo, do esclarecimento. E ela sempre trazia aquela mensagem, tudo passa, né? Como aquela mãe generosa e ativa naquele momento. Mas a gente sabe que Jesus ele veio trazer uma mensagem espiritual para todos, né? Seus próprios irmãos não compreendiam. A própria Maria talvez nem compreendesse muito como. Por que aquele filho que já estava ali trabalhando com o pai, sabia, né, do ofício do pai, ele começava a mudar, seguir para outros lugares, até o momento em que Jesus falou assim, mãe, eu agora vou cumprir os propósitos do meu pai, né? Então era um outro pai, não era o pai físico ali, José, mas ele saiu, né? Então Maria também talvez até não compreendesse essa colocação. Tanto assim que Jesus sempre demonstrava, né? O amor universal sempre em primeiro lugar. Certa vez ele estava lá no meio dos seus discípulos, e aí chegaram assim, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora te chamando. Preocupados, né? Porque falavam que Jesus tinha enlouquecido, estava no meio daquele povo todo. Aí Jesus olhou e falou assim, mas quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem, cumprem e praticam a vontade de Deus. Ou seja, ele estava dando uma mensagem maior para todos, né? Como a demonstrar que nós temos realmente que perceber que nós fazemos parte de uma família universal. Na nossa genealogia, nós podemos colocar Deus e depois vem toda a humanidade. Não importa, né? A raça, o credo, a cor, nós todos somos irmãos, filhos de Deus, herdeiros de todo esse universo. E a gente não se apercebe disso. Bezerra de Menezes, ele já tinha essa percepção. Conta-se que certa vez ele estava na sua casa e a sua filha estava ardendo em febre. E aí chegou uma mulher pedindo para que ele fosse atendê-la lá no morro. A sua mulher, a mulher de Bezerra, olhava para ele e com os olhos ela dizia, não vá, fique, cuide da sua filha. Né? Mas ele tinha a medicina como um sacerdócio. Então ele orou mentalmente a Maria Santíssima, pedindo que ela viesse com os seus anjos e protegesse a sua filha, e curasse, amparasse a sua filha naquele momento que ele iria cumprir com o compromisso que ele assumia. Então ele foi até o morro. Ele sabia que ele ia até lá, não ia receber nem pela consulta, nem pela condução, que ele iria até lá no morro, mas ele foi. E aí quando ele retorna, ele percebe que está assim, tranquilo, a sua casa, o seu quintal, assim, e ele fica com aquela sensação, o que será que aconteceu? Será que ela desencarnou? Ou realmente Maria Santíssima veio e atendeu? Aí quando ele chega, ele percebe que a filha já não tem febre, que tudo está em harmonia na sua casa. Aí a sua devoção, o seu amor, a sua fé a Maria de Nazaré aumenta mais ainda. Mas ele fez o quê? Ele cumpriu, né, com aquele amor universal. Muitos dizem até que ele era até meio... Ele agia com excesso, ele deixava até de atender os compromissos com as pessoas do seu laço consanguíneo para atender a todos, indiscriminadamente. Tanto assim que até os próprios companheiros, amigos, né, das sociedades espíritas que tinham naquela época, eles se uniram para ajudar, para levar assim um auxílio aos familiares, porque muitas vezes ele deixava, né, de fazer muita coisa, porque ele queria atender a todos e a todos sem distinção. Era aquela coisa de um amor universal realmente que ele sentia por todos. Tanto assim, todos sabem da sua história, né? Quando foi falado para ele que ele teria a oportunidade de ir para novas esferas, para outros mundos, né? E ele fala assim, não, eu prefiro ficar aqui e atender os meus irmãos aqui da terra, né? Os familiares, essa família que eu tenho aqui na terra, porque os meus débitos para com eles ainda são grandes. Então a gente vai perceber que nós ainda temos aquela coisa egoísta com a gente, né? Os problemas, os orgulhos. Podemos ver, né? Os problemas de família, tantos que houve, né? Podemos nos lembrar daquelas histórias lá do Romeu e Julieta, né? As famílias que brigavam, e no entanto os dois, um de cada família se unindo ali, né? Como
se há uma aproximação que a espiritualidade mesmo promove, né? Até agora mesmo está passando a reprise daquela novela O Rei do Gado, que tem duas famílias que brigam, né? A Berdinazzi e a Mezenga, aquele ódio, aquela coisa, e, no entanto, tudo se aproxima para que eles realmente façam a harmonização entre eles, né? E busquem o equilíbrio. Então, esse é o tema que nós temos para esta manhã, porque a gente sabe, né, que olhando a vida presente, de lutas e de sacrifícios, vemos mães cansadas, filhos doentes, pais aflitos, carregando amargura, dores e tantos conflitos que até perde a esperança de receber benefícios. Do outro lado, que contraste, parece haver só felicidade, o luxo, a mesa farta, aquela tranquilidade invejosa. São pessoas bem de vida, afirma a frase enganosa, que o tempo juiz da vida revela logo a verdade. A desgraça real deste mundo não está na operosidade. A verdadeira desgraça está na ociosidade, na porta larga dos vícios, nessa felicidade passageira. Entremos pela porta estreita da luta, da experiência, e começaremos a dotar nosso espírito de uma graça verdadeira. E que possamos, então, continuar unidos, né? Famílias que somos, né? Nas fraternidades, para que nós possamos conseguir manter o nosso equilíbrio aonde estivermos, com quem estivermos, e fazermos por merecer, com certeza, continuarmos, né? Fazendo o melhor, fazendo a diferença, seja aonde estivermos, com quem estivermos, principalmente no meio de nossas famílias, sempre se lembrando do culto do Evangelho no lar, para que a gente consiga manter essa ligação com Deus, nosso Pai, e com todos os espíritos que estão à nossa volta. Então, ao encerrarmos a presente exposição, eu termino lembrando aquela mensagem de Maria Dolores, que ela fala que nós todos somos viajores, no espaço, no tempo, né? Hoje ainda passamos aqui pelo planeta Terra e vemos lá, planeta de expiações e provas. Mas já estamos numa fase de transição para chegarmos no mundo de regeneração. Para isso, teremos que atender àquela colocação de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados os filhos de Deus. Então, Maria Dolores diz assim para todos nós. E só lembrando, Maria Dolores, na sua família, ela teve muitos problemas com seu marido, que era um espírito assim, realmente, que veio para trazer problemas, muitos sacrifícios para ela. Mas ela superou, teve justamente aquele bom ânimo, aquela paciência, e conseguiu superar tudo isso. E ela diz assim para todos nós, que os problemas, que nós somos viajores. Ela diz assim: viajor, segue o caminho, que a fé já proposto, vença o frio do desgosto que te gele o coração. Se aspiras a edificar a construção do melhor, vara a sombra em derredor nas trilhas da elevação. Esquece as pedras e empeços que te sujam no caminho, mesmo cansado e sozinho, sem proteção de ninguém. Sangra-te os pés na jornada, na luta que te atordoa. Ama, auxilia, abençoa, jamais te afastes do bem. Faze do verbo teu facho, da verdade e da esperança, e acende a luz que te alcança por brilho dos dias seus. Eleva-te, busca o alto, segue o dever dia a dia, que alcançarás a alegria da plena união com Deus. Então, que Deus, nosso Pai, nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas, sobretudo, pela prática do seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, um bom final de semana para todos.